Olá pessoal, estamos dando início à parte 2 da aula 4. Vamos continuar falando sobre os laços de repetição. Nesta aula, vamos falar sobre o laço de repetição do while, vamos falar também sobre as instruções break contínuo, sobre os operadores de decremento e de incremento e sobre atribuições compostas. A próxima estrutura é o do while. O teste de condição ele é realizado no fim do laço quando nós utilizamos o do while. É diferente do while e diferente do for, que nós vimos que ele verifica a condição no início da estrutura. No do while ele verifica no final. No curso de algoritmo, nós aprendemos uma estrutura de repetição chamada de repita. O repita, na linguagem C, é o do while. O corpo do laço do while ele é executado pelo menos uma vez. Por que pelo menos uma vez? Se ele verifica a condição no final do laço, como a gente vê aqui na sintaxe, ele verifica aqui, então, pelo menos uma vez, ele vai entrar e executar essa instrução. Por mais que essa condição aqui seja falso de início, mas ele só verifica ela no final. Então, se ela só verifica no final, ele pelo menos uma vez vai executar esta instrução. A execução dela é, a instrução ela é executada, primeira vez essa instrução vai ser executada. Depois, a condição ela é avaliada. Se o resultado dessa condição é verdadeiro, volta-se novamente ao passo 1 para executar a instrução. Caso ela seja falso, termina o laço e o programa continua na instrução seguinte. Vamos para um exemplo utilizando a estrutura do while. A estrutura do while ela é muito utilizada para você fazer o menu de um programa utilizado em C quando você está utilizando linhas de comando. Então, é isso que nós vamos fazer com o do while. Escreva um programa que apresente um menu com as seguintes opções: cliente, fornecedores, encomendas e a opção sair. Vamos para o exemplo prog 0309. Então, aqui nós temos uma variável do tipo char, que é o caractere que você vai digitar para entrar no menu. Eu vou executar primeiro o programa para depois a gente explicar o código, né? Então, eu tenho aqui o menu principal e aqui eu tenho o menu do meu programa: clientes, fornecedores, encomendas e sair. O caractere que está em destaque é a opção que eu quero entrar. É claro que esse programa ele vai estar só com o menu, ele não vai estar fazendo nada. Quando eu pressionar a letra C e eu pressionar o Enter, ele apenas vai imprimir na tela dizendo que eu entrei na opção cliente, né? E aí volta novamente para o menu. Se eu pressionar o F, ele vai dizer que eu entrei na opção fornecedores. Ele volta de novo para o menu. Se eu digitar o E, ele vai dizer que eu entrei na opção encomendas. Se eu digitar o S, ele finaliza o programa. Então, vamos lá. Observa que nós estamos utilizando aqui a estrutura do e aqui o final avaliando o while, né? Então, a estrutura começa aqui no do e finaliza aqui no while. Pelo menos uma vez, você vai imprimir esse trecho de código. Por quê? Quando eu executar aqui, observa que ele já entrou a primeira vez. Por mais que eu pressione a letra S aqui para ele sair, ele já entrou uma vez na estrutura e já imprimiu o menu. Quando eu pressiono sair, a condição vai ser falsa e aí ele finaliza o meu programa. Mas pelo menos uma vez ele entrou. Observa aqui qual é a condição para ele sair. Enquanto esta variável opção ela for diferente de S maiúsculo e S minúsculo, né? Então, enquanto ela for diferente de S, ele vai continuar sendo executado. Se em algum momento ele for igual a S, então essa condição aqui vai ser falsa. Essa condição vai ser falsa e ele para de executar. Então, o programa faz o seguinte: ele imprime o menu,
lê esse menu, esse caractere que você digitou na variável opção, e aqui ele está limpando o buffer de impressão. Lembre que este comando aqui ele só funciona para limpar o buffer no Windows. No Linux, se você usa o fpurg. Se essa opção aqui for a letra C, ele vai entrar nessa linha e vai imprimir opções clientes. A função puts ela é similar à função fget. Ele também imprime um caractere na tela. A diferença é que, com o puts, eu não posso imprimir valores de variáveis, como a gente utiliza no printf, porcentagem D, e aqui eu digo qual a variável que eu quero que seja impresso o valor dela. No puts não, serve para me imprimir apenas uma string, um trecho de texto. Então, se eu pressionar o C, ele vem e imprime o menu que a gente colocou opções clientes. Se for o F, ele vem e imprime fornecedores. Se for o E, ele vem e imprime encomendas. Se for o S, aí o que ele vai fazer? Ele não imprime nada na tela, ele finaliza aqui, sai com break, né? E quando ele chega no final da instrução, essa condição aqui vai se tornar falso e ele finaliza o meu programa. Vamos agora continuar falando do comando break e do comando contínuo. Qual é a principal diferença do break e o contínuo? Nós vimos que o break nós utilizamos no switch case, né? Quando eu quero entrar em um case e parar aquele case, eu utilizo um break. Mas ele serve para ser utilizado também nas estruturas de repetição. O break ele aborta a execução de um laço. O programa ele vai continuar a executar as instruções após o laço. Ele não finaliza o meu programa. Ele apenas para aquele laço que o break está dentro. Ele vai parar e ele vai continuar a partir da próxima linha depois do laço. O contínuo ele tem um funcionamento parecido. A diferença é que ele permite que apenas a execução corrente de um laço seja abortada, continuando o laço em uma próxima execução. Então, suponha que você está num laço e ele chega lá no comando contínuo, ele vai pular os próximos comandos que está dentro do laço, mas ele retorna ao laço e continua executando o laço a próxima volta do laço. Vamos a um exemplo 04011 para a gente explicar melhor. Aqui nós temos um programa que vai exemplificar o uso do break. Neste programa, nós temos uma variável i, que no início do for, ele recebe o valor 1. Você pode observar aqui que o i recebe o valor 1. Esse for ele vai ser executado até que o i seja menor do que 100. Então, a priori, ele só vai parar quando esse i for igual a 100. Mas nós vamos ver que antes de 100 ele vai parar, porque nós temos uma instrução break aqui. Em algum momento essa condição vai ser verdadeira, ele vai entrar nesse if, chegando nesse break, independente desta condição, ele vai parar. Uma outra coisa que a gente pode observar nessa estrutura de repetição for é que a gente observa aqui como se tivesse 3, 4 linhas para ele executar, mas ele não está abrindo e fechando a chave. Por quê? Porque o if ele enxerga aqui, o for vai estar enxergando esse if como se fosse apenas uma linha de comando. Esta outra linha de comando aqui está dentro desse if. E o else faz parte do if. Então, quer dizer que essa estrutura if ela está dentro do for, né? Então, todas essas 4 linhas estão dentro do for. Como o if é uma estrutura toda, eu não preciso também abrir e fechar a chave para me dizer que isso está dentro do for. Se fizer isso, não vai estar errado, mas você não precisa fazer porque é apenas uma estrutura, uma linha de comando, como se fosse apenas uma linha de comando que estivesse dentro. Então, continuando, o i vai receber o valor 1.
Em seguida, é verificado aqui se ele verifica a condição, é claro que é verdadeiro. Ele verifica depois, no if, se o 1 é igual a 30. Não é igual a 30, é falso. Então, ele vem para o senão e ele vai estar imprimindo aqui na tela duas vezes o i. Então, duas vezes o i, ele vai imprimir aqui na tela o valor duas vezes o 1, ele vai imprimir o valor 2. Observa que ele não está imprimindo essa multiplicação, ele vai estar imprimindo só o valor, é o que a gente está mostrando aqui. Tá? Aqui só para entender qual foi o cálculo que ele fez. Bem, volta novamente, o i vai ser incrementado mais 1, então o i vai passar a ser 2. O i ainda é diferente de 30, ele vem aqui e imprime duas vezes 2. Então, neste caso, ele vai imprimir o valor 4. Vai estar imprimindo o valor 4. O i vai ser incrementado mais 1, vai ser incrementado para 3. E ele vai imprimir agora 2 vezes 3. Então, ele vai imprimir o 6. O i vai ser incrementado mais 1 para 4. E ele vem e imprime 2 vezes 4. E assim ele vai imprimindo até que o i chegue no valor 30. Quando o i chegar no valor 30, né, quando ele chegar aqui no valor 30, ele vai entrar nesse if, ele não vai imprimir mais na tela, ele imprimiu até o 29, né? Até o 29 ele iria imprimir aqui 2 vezes 29. Então aqui ele iria imprimir o 58, né? Quando o i era 29 aqui, né? Quando o i era 29. Quando chegar no 30, ele vem e entra no if e ele chega nesse comando break. Então, como o i é igual a 30, ele chegou no break, independente da condição do loop, ele vai parar porque chegou em um break. O break tem essa função. Ele aborta um laço de repetição independente da condição do laço. Então ele sai, como ele entrou no if, ele nem imprime mais na tela e agora ele vem para a linha 11. Esta linha 11 ela não está dentro da estrutura de repetição, não é pela indentação, é porque ela não está dentro do if. Então ela está, se o if está dentro do for, então tudo que tiver dentro do if também está dentro do for. Esse aqui não está dentro. Aqui ele vai imprimir fim do laço e finaliza o programa. Vamos visualizar isso executando. Então, observa que ele executou aqui 2, 4, 6 e foi executando até o 58 e depois fim do laço. Neste exemplo, nós vamos demonstrar a utilização do comando contínuo. Este programa ele também vai imprimir os valores pares no intervalo de 1 a 60. Então, vai imprimir 2, 4, 6 até o 58. A lógica que está sendo utilizada aqui é que toda vez que ele encontrar um valor ímpar, ele continua, ele não faz nada. Quando ele encontra um valor que não foi ímpar, é claro que vai ser um valor par, ele imprime na tela. Ele vai fazer essa repetição até que esse valor i, que vai ser incrementado, seja igual a 60. Quando ele chegar em 60, ele para pelo break. Observa que aqui a condição seria até 100. Como eu tenho um break, ele vai chegar nesse break antes do 100, ele vai parar, ele vai abortar o loop, porque ele vai encontrar esse break e não por conta da condição do loop. Tá? Vamos só entender primeiro essa condição. Muitas vezes a gente resolve problemas de encontrar valores ímpares e a lógica, essa lógica aqui dos valores ímpares. Né? Observam que toda vez que eu tenho um valor que é ímpar, o resto dele dividido por 2 é igual a 1. Então, 1, o resto dele é 1. O 2, ele é par, então não tem resto quando eu divido por 2. O 3, ele é ímpar, quando eu faço uma divisão por 2, o resto dele é 1. O 4 é par, o resto dele é 0. O 5 é ímpar, quando eu divido ele por 2, o resto dele é 1. O 6 é par, quando eu divido por 2, o resto dele é 0. O 7 é ímpar, quando eu divido por 2, o resto dele é 1. Então, essa é uma boa lógica
você fazer a divisão do valor que você quer saber se é par ou ímpar, o resto dele por 2, se for igual, o operador de igual, né? 2 sinais de igual, que é a comparação. Então, se o resto dessa divisão for igual a 1, nós temos que esse valor é ímpar. O valor de i aqui é ímpar. Se esse resto aqui de i mod 2, se isso aqui for 0, eu tenho que esse valor é par. Então é essa lógica que está sendo utilizada aqui, só para vocês entenderem. Então nós temos uma variável i. Esta variável i, de início aqui, ela recebe o valor 1. Esse 1 é diferente de 60, então ele não executa o break, ele vem para o senão e eu tenho um outro if encadeado dentro desse if. Então, a outra coisa, esse for, apesar de ele não abrir e fechar, o que está dentro desse for é este if. Como o if e o senão faz parte do mesmo comando, então tudo isso está dentro do for. Este if está dentro do if mais externo, então ele também vai estar dentro do for. Quer dizer que até a linha 13 está dentro dessa estrutura de repetição. E eu não preciso abrir e fechar chave porque eu tenho uma única instrução if dentro desse for, né? Ele enxerga apenas esse if. Esse outro if é porque já está dentro dessa estrutura if. Então, automaticamente, ela também está dentro do for. Então, voltando, recebeu 1. O 1 aqui é diferente de 60. Ele vem para o senão. Ele vem para esse segundo if que está encadeado aqui. O resto de 1 dividido por 1 é 1. Né? Então, isso aqui vai ser verdadeiro, porque esse resto aí vai ser 1. E ele vem aqui, ele não faz nada, mas o contínuo, ele não aborta o loop. O que ele vai fazer? Ele apenas continua, ele sai dessa instrução, né? Ele continua a próxima instrução. Então, ele vem, o i vai ser incrementado aqui para 2. Né? Novamente, aqui vai ser diferente. Aqui vai ser falso, porque agora o mod de 2 por 2 não é 1, vai ser falso. E aqui ele vem e imprime na tela este valor, que vai ser o valor do 2. O programa aqui ele vai estar imprimindo os pares, então o primeiro par é o 2. Ele vai incrementar agora para o 3, incrementa aqui para o 3. Ele vem aqui é diferente, ele vem para o senão. Ele vem aqui, vai ser igual, vai ser verdadeiro, e aí ele vem para o contínuo. Então, quer dizer, quando ele chega nesse contínuo, ele aborta esse loop que ele está, né? Ele aborta ele e volta de novo para ser incrementado próximo agora para 4. E assim ele vai fazer, né? Agora no 4 ele vem e imprime esta linha, 4, 6, 8, e ele vai imprimir até os 58. Quando o i chegar a 60, ele chega no break e ele sai do loop e vem para fim do laço. Vamos falar agora dos operadores de incremento, que é o mais, e de decremento, que é o menos. O mais, ele permite o incremento do valor de uma variável, e o menos, ele permite o decremento do valor de uma variável. Vamos para um exemplo. 0401. Aqui nós temos um problema bem simples. Temos aqui uma estrutura de repetição. E aqui nós temos um i sendo incrementado. Então, o que é que esse programa aqui faz? Ele imprime na tela os valores de 1 até 10. Vamos executar aqui para vocês visualizarem. Então, ele imprime 1, 2 e vai até o 10. Observa que o valor que ele está imprimindo é o valor de i. E esse i, ele começou com o valor 1 aqui em cima. Ele aqui imprimiu 1, o programa vai imprimir o 1. E aqui ele incrementa mais 1, então ele passa a ser 2. Volta de novo, imprime 2, volta de novo, imprime 3. Então aqui ele está fazendo o trabalho de somando sempre 1 ao valor de i. É esta linha aqui que nós podemos utilizar o operador de incremento.
Então, um comando similar a este é fazer isso aqui, i mais, ponto e vírgula. Então, na linguagem C, é mais conveniente você utilizar i++ do que você utilizar i igual a i mais 1. Então, você faz i++, que faz a mesma coisa. Você pode observar aí que faz a mesma coisa. Suponha que eu quisesse imprimir os valores ao contrário agora. Eu quero imprimir de 10 até o 1. Então, eu vou inicializar o i recebendo 10. Agora, até que o i seja maior ou igual a 0, eu quero que ele imprima até 1, né? Maior ou igual a 1, ele vai imprimir esse valor. Só que agora, eu quero que ele venha do 10 até o 1. Então, ao invés de ir somando 1, ele vai diminuir 1. Eu poderia fazer isso e recebe i menos 1. Né? A gente poderia fazer dessa forma. Observa que veio de 10 até o 1. Mas eu posso fazer de maneira abreviada e menos menos. Tem a mesma funcionalidade e o código fica mais resumido. Né? É muito mais utilizado dessa forma na linguagem C do que a outra. Observa que tem a mesma funcionalidade. Nesse programa, nós temos a diferença de utilizar o operador de incremento ou na frente da variável ou depois da variável. Então, nós temos nesse trecho de código um x que é igual a 5. Eu quero saber qual vai ser o valor de y. A operação que eu tenho, o comando que eu tenho é o y vai receber o valor de x mais. No outro trecho de código, o valor de x também vai iniciar com o valor 5. Eu quero saber quem será o valor de y. O trecho de código vai ser o seguinte: y vai receber mais x. Em seguida, nós queremos imprimir o valor de x e de y. De x e de y, que é o printf aqui da linha 8. Quando eu executo este trecho de código, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor de x e vai atribuir a variável y. Então, o valor de x é 5 e foi atribuído à variável y. Em seguida, o valor de x vai ser incrementado de 1. Então, o valor de x, que era 5, vai passar a receber o valor 6. Quando chegar na linha 8, a impressão vai ser o x é 6 e o y é 5. No segundo exemplo, o x também começa com o valor 5, mas aqui eu tenho o incremento na frente. Dessa forma, ele vai primeiro incrementar o valor de x. Então, o x vai passar a ser 6. 5 mais 1, 6. Depois, ele atribui o valor de x, o novo valor de x, a y. O novo valor de x é 6. Então, na impressão vai ser 6 e aqui vai ser 6. Então, observa que o valor de x é 6 e o valor de y é 5. Vamos mudar agora o sinal de mais para frente, mais x. E aí observa que agora os dois vai ser 6, justamente pelo motivo que acabamos de explicar. Então, como nós aprendemos que o operador mais faz um incremento e o menos faz um decremento, nesses programas aqui, quando eu tenho i recebe i mais 1, eu poderia aqui resumir isso em dizer que i mais teria a mesma funcionalidade. Observa que imprimiu todos os números pares até o 58.
Nesse primeiro código, quando eu tenho aqui um incremento de n recebe n mais 1, eu poderia estar fazendo isso aqui, n mais, que teria também a mesma funcionalidade. Digitou aqui, teria a mesma funcionalidade imprimindo a tabuada do valor de 4. Falando agora de atribuição composta. Quando uma variável ela recebe um novo valor que depende do seu valor atual, pode-se evitar a duplicação desta variável utilizando uma atribuição composta. É o caso quando nós estamos utilizando contadores e quando estamos utilizando acumuladores. Aqui nós temos alguns exemplos. Aqui nós estamos fazendo um contador. X recebe x mais 1. Então, você pode estar fazendo essa operação aqui, ou faz x mais, ou você pode estar fazendo também desta forma aqui. X recebe seu próprio valor mais 1. Tá? Então, ele vai estar fazendo essa mesma operação. Também acabamos de ver ainda agora que a gente pode também fazer essa operação. Quando eu estou somando sempre mais 1, eu posso utilizar x mais. Outro exemplo, o y recebe y vezes 2 mais 3. Eu posso estar fazendo dessa forma. Y vezes o igual 2 mais 3. Então, ele vai estar convertendo isso aqui e vai estar fazendo esta operação. Se eu quisesse fazer que o A recebe A menos B mais 1, eu poderia colocar A menos igual B mais 1. Seria equivalente. A divisão também. Se eu quero K igual a K dividido por 12, eu poderia colocar dessa forma aqui. K barra igual 12. Se eu quero fazer o módulo, o resto de uma divisão, então, se eu quero R recebe R mod 2, eu poderia colocar R, operador de módulo, igual 2. Essa primeira opção aqui, os operadores compostos, eles são muito mais elegantes, eles fazem com que o código fique mais compacto e passem a utilizar essa segunda opção no programa de vocês. Esta é a aula que tínhamos, os assuntos que tinham para hoje. Meu muito obrigado, não percam a próxima aula. Bem, pessoal, chegamos ao final da parte 2 da aula 4. Não deixe de assistir a aula 5. Meu muito obrigado e um abraço.